Gente, boa noite. Boa noite, Fabiola. É um prazer estar aqui com vocês, né? Com todos. Agradeço a participação de todos, de toda a equipe. E agradeço em especial, né, aos nossos professores top, professor José Lourenço Neto e a professora Adiene Brito, né? A gente dando continuidade ao projeto Conecta Maria Dilza, né? Nesse projeto a gente tem como objetivo estreitar os laços, né, com a comunidade escolar. E essa live é uma das formas, né, de estreitar esse laço. E nesse momento tão conturbado, né, eu acho que a informação vem como um instrumento importantíssimo para que a gente não entre em pânico, né? A gente, munido de boas informações, de fontes seguras, né? Existem muitas fake news por aí, e a gente tem que ter cuidado com isso, porque elas, além de desinformar, causam pânico na população. Então, essa informação de qualidade, né? E o Colégio Maria Dilza hoje está prestando a vocês, através dos dois professores, né? É extremamente importante, né? A gente tem que realmente se cuidar, mas a desinformação leva ao pânico e a gente não pode deixar esse pânico tomar conta da gente, porque senão a gente vai adoecer emocionalmente, né? Então vamos ter cuidado e aproveitar essa live, né? Então eu gostaria de dizer aqui o currículo de cada professor, né? A professora Adiene Brito é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Católica de Pernambuco e pós-graduada em Gestão Educacional pela Universidade também Católica de Pernambuco. E professora de Ciências do Colégio Maria Dilza, né? Por último, mas não menos importante, né? E o professor José Lourenço Neto, que é o coordenador... Eita, eu vou dizer por último também, né? Graduada em História pela Universidade Católica de Pernambuco, Administração pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e Pedagogia pelo Centro Universitário Internacional com pós-graduação em Educação Inclusiva pela Faculdade São Luís e Ensino de História e Geografia pelo Uninter. Meu Deus, tenho que beber uma água, o currículo dele é muito grande. Foi aluno especial do programa de mestrado em Arqueologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. É autor do livro Arqueologia, Primeiros Passos, Manual da Pré-História Nordestina. Também coordenador pedagógico do Colégio Maria Dilza. Por último, mas não menos importante, também no currículo dele. Então, eu quero parabenizar os nossos professores top e vamos aproveitar. E a gente vai organizar da seguinte forma: os professores já deram uma breve introdução e nós depois vamos abrir o chat. E aí eu vou administrar essas perguntas para que vocês possam realmente ficarem bem à vontade e fazerem as perguntas aos professores. E aí eu vou ficar mediando essas perguntas, selecionando e passando aqui, lendo para eles, para que eles possam responder. Tá certo, gente? Então, meu boa noite. Muito feliz de estar participando aqui com vocês dessa O live. mundo hoje, ele rapidamente, uma doença como essa se espalha. Porque a gente tem como resultado, como processo, né, essa comunicação, na questão econômica, na questão social, a gente tem tudo isso ligado à globalização. E o que é a globalização? A globalização foi um termo que foi pensado na década de 80 para esse processo de intensificação da integração econômica, política, social e cultural que existe no mundo. Então, vejam, hoje a gente lida com o mundo, a gente fala de mundo como se fosse uma grande aldeia, em que a China está aqui pertinho da gente, os Estados Unidos estão aqui pertinho da gente, é como se tivesse todo mundo muito perto, todo mundo muito conectado, né? Hoje, se eu quiser me comunicar, falar com uma pessoa nos Estados Unidos, eu entro aqui no aparelho de celular e consigo falar rapidamente. Se eu quiser fazer uma transferência bancária para uma pessoa que está na China, eu consigo fazer em poucos momentos, em poucos minutos. Então, isso, a globalização, com essa intensificação desse processo de integração econômica, política e social, ajudou, e aí não ajudou da forma positiva, mas ajudou a espalhar essa doença. Se você pegar, por exemplo, a peste negra lá no medievo, lá na Idade Medieval, você vai ver que para uma região
pegar a peste negra, depois você vai ver que de uma para outra existe um tempo, existe um longo período para espalhar essa doença. Né? Com o coronavírus, não. O coronavírus surge em dezembro lá na China, novembro, dezembro, na China. Em pouco tempo chega na Europa, se espalha na Europa, né? Em pouco tempo está na América, em pouco tempo a gente tem inúmeros casos na América. Isso é o quê? Isso nada mais é do que o resultado da globalização. Com esse processo de intensificação, de comunicação, de meios de transporte, então hoje, em poucos minutos, você compra uma passagem, entra no avião e chega lá em outro país, né? Tudo muito rápido. Então, por isso que a globalização, ela ajudou nesse processo de espalhar a doença. Em primeiro, o surto, que é quando há uma disseminação de números crescentes em um curto período de tempo, concentrado em apenas uma região. Então, essa região pode ser num bairro, pode ser em cidades específicas, mas ainda está controlado, tá? Então, isso é um surto. Aí a gente vem para a epidemia. A epidemia é o crescimento de uma doença acima do esperado. Ela se espalha rápido e em diversas regiões, principalmente municípios. Se ela for uma epidemia municipal, ela pode ser uma epidemia estadual, típica de um único estado, ou ela pode ser uma epidemia nacional, de um único país. Já a endemia, o que é que acontece? Não leva em consideração o número de ocorrências, tá? E sim a frequência em que ela acontece. Então, aqui, nos períodos de inverno da nossa região Nordeste, especialmente do estado de Pernambuco, nós temos a endemia da Aedes aegypti, né, que é da dengue, porque é nesses períodos de chuva que os ovos do mosquito Aedes aegypti eclodem, e aí há um aumento de pessoas contaminadas pela dengue, tá? Então, isso é uma endemia. Já a pandemia, ela tem proporções muito maiores. Ela simplesmente se arrasta a nível terrestre, global, tá? Então, todos os continentes têm pessoas com os sintomas e doentes pela mesma doença. É o que está acontecendo agora com o coronavírus, com o Covid-19. Começou na Ásia e foi... Nós já tivemos pandemias como a AIDS, como as gripes que você falou, a gripe asiática, a gripe espanhola, a gripe suína, também a tuberculose e a febre tifoide. Então, isso já foi uma pandemia, ou seja, já tomou proporções de atingir os 5 continentes. Hoje, a gente tem um número menor de pessoas em relação a essas doenças, que já está mais controlado. A gente ainda não tem a cura delas, né? Mas a gente já tem medicamentos que controlam os sintomas e em relação até à agressividade desse vírus dentro do próprio organismo. Então, a gente já tem estudos sendo feitos desde o descobrimento da doença. Vários cientistas se empenham noite e dia em achar a cura para essas epidemias, para essas pandemias, para essas endemias, para que elas sejam apenas surtos, ou seja, em locais menores e podendo ser contido, evitar que se espalhe. Perfeito, perfeita a colocação. Entenderam, pessoal? Então a gente tem uma diferença aí de epidemia, de pandemia, né? E pandemia, quando a Diane fala da AIDS, é um exemplo bem claro disso aí, de uma doença que tem se espalhado nos 5 continentes, né? Só para a gente pontuar também, o pessoal, sempre eu escuto nas redes sociais, sempre eu vejo na internet, o pessoal falando, mas a violência no Brasil mata mais do que o coronavírus, e o governo brasileiro não está tão preocupado em relação a isso. Por que o governo não foca isso? Por que o mundo não foca? Porque, veja, não é uma questão de saúde pública, né? É uma questão de violência. Então, o governo precisa controlar uma coisa, investigar, ver as causas, né? Que é uma coisa, que a questão de segurança é uma coisa bastante complexa. E a questão da pandemia é uma questão de saúde pública. É outro processo, é outra coisa, tá certo? Mas, veja, porque a Diane quer
completar com alguma coisa? E sem falar que quando ocorre uma pandemia, nenhum país está preparado em termos hospitalares para atender tantas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, muitas vezes a gente culpa o governo, é porque aquele governo não estava muito bem estruturado. Não, não tem muito a ver com o governo. É que essas pandemias, uma vez perdida, não é uma coisa habitual. Então, a gente tem leitos, sim, para atender a população, porém, não tem leito suficiente para atender toda a população ao mesmo tempo. Então, é aquele negócio que o próprio Colégio Maria Dilsa estava dizendo, eu cuido de você e você cuida de mim. Não é pelo fato de, a pessoa está achando que não vai pegar o coronavírus, vai sair por aí sem máscara, ou então faz mau uso da máscara, simplesmente não liga para o que está sendo dito, para o que está sendo mostrado na televisão, porque acha que esses números, na verdade, são números fictícios, que não existem esse número todinho de pessoas que estão morrendo ou pessoas que estão sendo contaminadas, e na verdade existe sim, gente. Eu acho que muitas vezes o número é até maior, tá? E nem todas as cidades, nem todos os municípios têm como contabilizar o número de óbitos e o número de pessoas contaminadas pela Covid, porque não tem teste para todo mundo, né? Eles estão fazendo apenas em casos mais extremos. E sem falar que a gente está vendo pessoas que contraíram a Covid-19 e são totalmente assintomáticas, ou seja, não apresentaram sintoma nenhum, mas o vírus já entrou no organismo daquela pessoa e aquela pessoa já produziu anticorpos, tá? A gente ainda não sabe se quem pegou uma vez a Covid-19 está livre de pegar novamente. Então, são estudos que estão sendo feitos para saber se quem pegou uma vez não tem risco de pegar novamente. Por que isso está acontecendo, né? Será que eu vou ser a mesma pessoa de quando o vírus começou e agora, quando o vírus terminar, acabar essa pandemia, será que eu vou ser a mesma pessoa? E a gente começar a valorizar coisas que a gente não valorizava. Um abraço. Quem não está com saudade de dar um abraço no seu amigo, conversar? Então, tem coisas, há males que vêm para o bem. Então, eu sempre digo para os meus alunos, eu sou muito positiva em relação a tudo que está acontecendo. Tudo tem um porquê e um para quê. A gente estava muito distante um dos outros, a gente estava muito distante de Deus, a gente estava muito mercenário, trabalhando, ganhando dinheiro, querendo juntar dinheiro para realizar as coisas, e a gente não estava incomodado com o nosso próximo, que estava ali muitas vezes querendo uma palavra amiga, querendo um olhar de cuidado, querendo que você perguntasse como tinha sido o dia dele. Então, quando aconteceu essa pandemia, eu comecei a observar que tinham pessoas que queriam realmente ter esse momento de ficar sozinhos, né, de ouvir um pouco dele mesmo, ouvir um pouco da sua consciência, fazer essa parte mais espiritual, mais reflexiva. Como tem outras pessoas que não querem, não aceitam fazer essa reflexão, que acha que tem uma visão pessimista, que isso não vai passar. Eu acho o seguinte, nós temos sempre que manter a esperança de que tudo vai passar, de que tudo tem. Nesse mundo globalizado, deixou de ser importante a saúde coletiva para ser a saúde de cada um. Cada pessoa ela tem um papel importante nesse cuidado com a saúde coletiva, complementando isso que você falou. Em breve estaremos de novo no mesmo convívio, lógico, mantendo o distanciamento que é tão importante para nós nesse exato momento. Se Deus quiser, e em breve. Então, pessoal, vou me despedindo, agradecendo a todos vocês que participaram, as pessoas que comentaram, as pessoas que colocaram aqui uma opinião, uma pergunta, né? Desculpem se a gente passou aqui batido em relação a alguma pergunta, mas as perguntas, se forem nossos alunos, podem nos mandar pelo WhatsApp, pelos grupos, que a gente responde sem problema nenhum, tá certo? Só relembrando, a live estará disponível aqui no Instagram do colégio e também estará disponível lá no canal do colégio, lá no Colégio Maria Dilsa, lá no YouTube, tá certo?